Lá no fundo do castelo da Disney, onde é a atração final. Muita gente pra tirar foto. Vou lá na frente. A gente vai lá pra trás dele. Gente, né? Estamos nos aproximando do castelo. Alice, como é que tá o castelo aí? O castelo da Ariel, que lindo. Olha a margarida ali. O povo parou ali. Hoje tá muito quente aqui, hein? Magic Kingdom. Pelo amor de Deus, hein? Muito quente Orlando. Totalmente Brasil, Piauí.